Sejam muito bem-vindos ao podcast Sinal Amarelo. Meu nome é Marcos Felipe e aqui a nossa missão é ajudar você a conhecer melhor a si mesmo, ao caos desse mundo e buscar uma vida melhor. Hoje daremos seguimento à nossa série Tudo o que a escola não te ensinou sobre o dinheiro que você precisa saber. No episódio anterior, como a família Rothschild dominou o mundo das finanças, falamos sobre o que é juros, suas origens e como através dos juros a família Rothschild se tornou uma das famílias mais poderosas do mundo, sendo ela e seu interior de pessoas amigas responsáveis por criar os primeiros bancos do mundo. No episódio de hoje, traremos o rompimento do padrão ouro, te explicando como isso impacta diretamente a sua vida e da sua família. Peço que assistam até o final. Então vamos lá, sua presença é sempre muito bem-vinda, fique atento, porque aqui é o Sinal Amarelo. Como explicaram em episódios anteriores, o ouro foi usado desde o tempo de 500 anos antes de Cristo como dinheiro, devido às suas características e aplicações à época, por ser um material de difícil mineração, impossível falsificação e amplamente aceito em trocas comerciais. Era um ótimo objeto para se armazenar valor, pois essa é a função do dinheiro, representar o valor. Então, desde antes de Cristo até 1971, ele foi usado e visto como o real dinheiro, a real riqueza, o melhor dinheiro, uma forma de armazenar valor altamente segura e estável, tendo em vista que grande parte do ouro do mundo já estava em circulação. Essa característica de manter o valor com o passar do tempo é essencial em uma reserva de valor, já que a intenção com esse tipo de reserva é de preservar o poder de compra do investidor para o futuro. Portanto, no futuro, a maior probabilidade é que o ouro continue a ter valor. Ao contrário de outros ativos que terão se desvalorizado. O ouro se valoriza até mesmo frente ao dólar, que é considerado uma moeda forte, que mesmo se valorizando com o tempo, não tem nenhuma garantia que no futuro possa manter esse valor. Além de não perder o valor, o ouro tem outra característica essencial para uma reserva de valor, que é sua escassez. Certo, talvez você esteja se perguntando, se o ouro é o melhor representante de valor, então por que não utilizamos ele como dinheiro, como foi feito durante grande parte da história? Como foi dito em episódio anterior, a origem do papel moeda se deu a partir do momento em que os bancos guardavam posse de terras, contratos, minerais e, claro, o ouro, coisas de valor realmente tangíveis, e para a retirada desse material, desses bens, era necessário apresentar ao banco um papel, um título, comprovando que você era realmente dono daquele X valor ali dentro. Com a emissão de papel moeda no mercado, foi necessária a padronização de um valor X de dinheiro para representar um valor Y de ouro. Aí então chegamos no padrão ouro. Vale a pena falar aqui que explanaremos apenas a parte histórica relacionada à economia norte-americana. Por ser uma das últimas a abandonar tal padrão, impondo um novo sistema financeiro, isso acabou impactando significativamente a economia global. Então, para entendermos o que é esse tal padrão ouro, melhor começarmos pelo início. O que era o padrão ouro? Também conhecido como um estalão ouro, o padrão ouro foi um sistema monetário que regeu a economia mundial no século XIX, até a Primeira Guerra Mundial, a sua primeira parte, antes da formação da globalização. Essa é considerada a primeira fase do padrão ouro. Esse sistema ganhou estabilidade na década de 1870, sendo utilizado principalmente pela Inglaterra. O padrão ouro tinha como embasamento a teoria quantitativa da moeda, elaborada por David Hume em 1752. Esse modelo recebeu o nome de fluxo de moeda metálica. A teoria tinha como foco nas relações entre moeda e o nível do preço, considerando os fenômenos de inflação e deflação. No padrão ouro, era obrigatório que cada país mantivesse uma parte dos seus ativos em uma forma de ouro, criando uma reserva financeira. O regime cambial era fixo, diferente do câmbio de hoje chamado flutuante. Isso significa que o valor da moeda de cada país era fixado conforme a quantidade de ouro que ela detinha. Em outras palavras, a moeda era lastreada a partir de estoques de ouro. Nesse modelo monetário, as transações financeiras entre países eram feitas em forma de ouro ou em uma moeda que fosse a ser convertida no metal. Conforme explica Jeff Frieden,
no livro Capitalismo Global, o padrão ouro era o centro para a integração da economia internacional. Abre aspas. Gerava uma previsibilidade e uma estabilidade que facilitava muito o comércio, os investimentos, as finanças, a imigração e as viagens internacionais. Por que o padrão ouro acabou? O padrão ouro acabou devido ao cenário econômico propiciado pelo surgimento da Primeira Guerra Mundial, em alta nessa época. As potências econômicas tiveram alta demanda para emitir dinheiro, a fim de custear o conflito. De acordo com o mestre em desenvolvimento econômico Pedro Lopes Marinho, em um artigo sobre o sistema monetário internacional, devido à guerra, os governos financiavam os gastos militares a partir da emissão de moeda. O autor também pontua que os preços foram aumentados devido à redução da força de trabalho e à capacidade produtiva, ou seja, a inflação causada pelo Estado para financiar suas guerras, que eram focadas em interesses apenas do Estado e não dos cidadãos, que acabou afundando todo o sistema econômico até então criado. Com o fim da guerra, as reservas de metal praticamente se esgotaram e a única coisa compartilhada foi a miséria. O melhor exemplo que temos é o da Hungria, com a maior hiperinflação da história registrada. Logo após a Segunda Guerra Mundial, quando sua moeda era o pengo, creio que é assim que se pronuncia, na época o país registrou uma taxa mensal de inflação de 41 quadrilhões e 900 trilhões. Rapaz, esse número é incrível. Eu vou pedir para o editor colocar aí na tela para você ver. Isso aí, ó. 41 quadrilhões e 900 trilhões por cento anuais, que daria mais ou menos 270% ao dia de inflação. Nossa! Basicamente, os preços dobravam a cada 15 horas. É inacreditável. Porém, realmente aconteceu. As coisas muito semelhantes aconteceram com os países que perderam a Primeira Guerra, como Bulgária, a própria Hungria, o Império Otomano e a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e ao fim da monarquia alemã, ficando para si todo o ônus da guerra, levando então ao país se afundar na inflação e sendo esse um dos principais motivos em que as pessoas se revoltaram e fizeram explodir a Segunda Guerra Mundial. Porém, explicaremos o tema de inflação no próximo episódio. Devido à explosão da Segunda Guerra Mundial, países da aliança como França, Inglaterra e inúmeros governos de resistência acabaram enviando suas reservas de ouro para os Estados Unidos, com um receio de que o exército alemão do Bigodinho conseguisse capturar suas reservas em seus países. Essa era a única forma de manter suas finanças a salvo. Com o Oceano Atlântico de distância do regime do Terceiro Reich, assim então os países poderiam continuar resistindo, mesmo se suas terras fossem tomadas. Então, após esses conflitos, se veio a segunda fase do padrão ouro, também conhecida como Bretton Woods. Em 1944, o Tratado de Bretton Woods configurou uma nova ordem monetária e econômica internacional. Essa série de disposições foi acertada entre 45 países, em um acordo entre representantes da cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, com o objetivo de definir novos parâmetros da economia após a Segunda Guerra Mundial. Uma das medidas foi a definição do dólar americano como moeda padrão para as negociações internacionais, tornando-se em um valor de referência para outros países. Então, os Estados Unidos prometeram fixar o preço do ouro em aproximadamente 35 dólares a onça, que seria aproximadamente 31 gramas de ouro. Implicitamente, portanto, todas as moedas atreladas ao dólar tinham um valor fixo em termos de ouro. No entanto, esse sistema foi extinto em agosto de 1971 pelo então presidente dos Estados Unidos, Nixon. Sendo assim, a paridade dólar-ouro teve seu fim, criando um sistema flutuante para a economia. Então você me pergunta, qual o motivo do fim do sistema, o fim de Bretton Woods? Durante a década de 1960, com a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a eclosão de movimentos por direitos civis e outras demandas, os Estados Unidos tiveram
grandes perdas econômicas. O país, beneficiado com o acordo de Bretton Woods durante a década de 40 e 50, começou a ter problemas econômicos e sociais. Isso fez com que a rígida regra do dólar lastreado em ouro fosse afrouxada e houve um aumento da emissão da moeda para pagamento do déficit fiscal no orçamento do país. A consequência foi que os países membros do acordo também tiveram que emitir mais moedas para manter a paridade com o dólar no câmbio fixo. Além disso, os Estados Unidos começaram a ter um déficit na balança comercial. Isso gerou inflação, roubando de forma indireta seus cidadãos sem que eles percebessem, com o fim de financiar seus próprios interesses. Tendo em vista todo o transtorno que seu país vinha sofrendo e com interesses pessoais sobre a Guerra do Vietnã, o presidente francês da época, Charles Gaulle, em 1969, iniciou um movimento que levaria ao fim do padrão ouro. A França reduziu suas reservas de dólar, resolvendo pegar de volta aquele ouro que antes foi dado durante o período da Segunda Guerra Mundial, que até então o governo americano ainda guardava, trocando suas reservas de dólar por ouro do governo americano, reduzindo a influência americana no exterior. Tendo em vista esse movimento, o governo americano percebeu que, devido à sua política inflacionária, não teria como devolver todo o ouro à França. Imagina então se todos os países resolvessem pegar o ouro deles de volta também. Com a necessidade de imprimir mais e mais dinheiro para manter seus programas espaciais, financiamento a países tendo em vista o combate da Guerra Fria, a queda da arrecadação americana, o movimento hippie em crescimento, faça amor e não faça guerra, pessoas insatisfeitas por não terem seus impostos de volta e verem a inflação disparando, seu país em um conflito desnecessário para a opinião pública, enfim, pressões de todas as partes. Nos anos seguintes, quando os bancos centrais europeus mostraram a intenção de resgatar em ouro o máximo possível, devolvendo seus infladas reservas de dólar, então o colapso começou. Lembre-se, o ouro armazenado nos Estados Unidos até então, desde a Segunda Guerra Mundial, não era do governo americano. Os Estados Unidos apenas fazia a guarda daquela posse. Então, o presidente Nixon, vendo esse movimento do Banco Central Europeu, implementou um congelamento de preço e de salário nos Estados Unidos. Na vã tentativa de controlar a inflação no país, decidiu, em 15 de agosto de 1971, unilateralmente, sem prévio aviso a nenhum país amigo, por fim ao que representava o padrão ouro, acabando com a convertibilidade direta do dólar em ouro e quebrando o sistema Bretton Woods. Os Estados Unidos não mais honraria um compromisso assumido em 1944 e, pela primeira vez na história, o dólar tornava-se totalmente fiduciário, ou seja, sem qualquer lastro em ouro. Com a diferença que nem mesmo o dólar possuía qualquer ligação com o ouro. Essa decisão foi ratificada na reunião do Fundo Monetário Internacional, realizada na Jamaica em 1973, de modo que o ouro se tornaria apenas uma mercadoria e não mais meio de pagamento. Com o fim do acordo de 1971, Nixon anunciou uma nova taxa de conversibilidade do dólar em ouro. Os mercados fecharam durante uma semana e na reabertura o dólar estava desvalorizado frente às diversas moedas. Sim, meus amigos, os Estados Unidos deu um calote na França e em todos os países ditos como amigos. Desvalorizou a sua moeda frente ao ouro, fez com que todos pegassem menos ouro do que teriam que pegar antes. Essa jogada foi a ação mais imoral do cenário econômico até então. Parece ter sido uma jogada de mestre, não? Porém, a consequência da ação humana é imprevisível e suas causas incalculáveis. E esse movimento fez com que o dinheiro sem fundo, sem lastro tangível, implicasse na possibilidade de manipulação do sistema financeiro, facilitando com que os mais poderosos dominassem ainda mais o mundo financeiro. Com a impressão da moeda, que parece não ter fim, isso acabou gerando em tempos futuros coisas como o que vamos mostrar agora. Esse gráfico aqui. Então, uma das consequências do rompimento com o ouro foi que as grandes empresas financiadoras dos políticos tiveram maior facilidade de fazer empréstimos através de dinheiro lastreado em nada. Isso fez com que grandes investimentos fossem feitos no chão de fábrica de algumas indústrias, gerando mais emprego,
e criando uma concorrência desleal. Com amizade com pessoas dentro do governo, certas empresas se tornavam queridinhas do sistema, conseguindo assim vender seus serviços para o governo, enquanto as mesmas que ganhavam os contratos eram as que mais financiavam os candidatos, fazendo com que isso ocorresse. Aqui mostramos o gráfico de como era a relação produtividade e salário antes do rompimento do padrão ouro e após. Pode-se notar que teve uma queda, o nível do aumento dos salários praticamente se estagnou em comparação com a produtividade. Isso devido ao rompimento do padrão ouro como sistema financeiro mundial. O nível de desigualdade após o rompimento do padrão ouro entre a classe média e dos ricos somente aumentou. E não apenas devido ao que foi relatado anteriormente, mas também porque caiu sobre a classe média o grande fardo de manter os governos, sendo ela a que mais paga impostos sustentando a máquina estatal. Você realmente acha que tudo isso foi por um acaso? Deixa aí nos comentários sua opinião. Pois bem, outra consequência bem óbvia que viria com a moeda lastreada em honestidade política seria o crescimento da dívida dos países. Após a quebra do padrão ouro e o afrouxamento das bases econômicas, a dívida americana apenas cresceu e hoje é a maior dívida do mundo. Tão grande que você pode juntar a dívida de todos os outros países juntos, que não dará a dívida americana, que no valor de hoje já chega na casa de 32 trilhões de dólares. Somente em nível de comparação, esse valor é 18 vezes o valor do PIB brasileiro. Se convertermos isso em reais, o valor da dívida americana daria esse número aí, ó. Põe aí na tela, editor. Muitos economistas já falam em dívida impagável, porém, por ser a maior economia atual do mundo e com um sistema financeiro baseado em sua moeda, os americanos podem continuar com essa política, fazendo que não apenas o cidadão americano, que já é o povo com a maior dívida do mundo, pague essa conta, mas também, de forma indireta, todos os outros países de moeda fraca, baseada em dólar, paguem de via indireta, através do sistema Cantillon, essa conta. Sistema esse que falaremos em episódios futuros. Então você me pergunta, quanto custa hoje o ouro relacionado a antigamente? O preço do ouro também aumentou durante os períodos de crescimento econômico artificial e cai durante as recessões. Até antes de 2008, o preço do ouro também aumentava durante os períodos de crescimento econômicos artificiais e caíam durante as recessões. No entanto, desde a última recessão americana, que terminou oficialmente em 2009, a crise das hipotecas americanas ou crise de 2008, o preço do ouro mais do que dobrou. A política de juros zero do Fed fez com que o custo de oportunidade de investir em ouro se tornasse extraordinariamente baixo. As maciças injeções monetárias feitas pelo Fed criaram uma enorme pressão altista no preço do ouro. Nenhuma surpresa. Após a adoção do padrão papel-moeda fiduciário, após 1971, a volatilidade reinou. É notável, como mostra nesse gráfico, que é o índice PPI, que seria o nosso IPCA brasileiro, que já retornou aos níveis históricos de alta, e sua projeção não é nada positiva, mantendo a tendência de crescer. Basicamente, o IPCA, para quem não sabe, é o índice que mostra o aumento do preço dos produtos no país, o aumento da inflação média. E da norte-americana, como vimos, após o rompimento do padrão ouro, ele apenas cresceu exponencialmente, subindo até os níveis que vemos hoje em dia. Podemos notar que seu crescimento exponencial nesse gráfico, após a quebra do padrão ouro, após a quebra do padrão ouro, seu valor apenas subiu, devido às políticas inflacionárias governamentais. Podemos dizer que o real motivo o qual o padrão ouro deixou de ser adotado foi que, por ser um padrão monetário baseado em algo finito, isso fazia com que os governos tivessem que controlar mais seus gastos, obrigando-os a gastarem suas verbas de forma mais inteligente, eficiente e com maior acurácia. Porém, como irá ficar claro em nosso canal, os indivíduos agem por formas de interesses próprios e não é diferente com o Estado. Com a sua necessidade de sempre crescer, sem base produtiva e sem geração real de riqueza, acabou dinamitando o único sistema monetário até então consolidado na história humana, trocando no seu fim por um sistema que lastreia o valor das moedas
na competência administrativa governamental de cada emissor de papel moeda, como dito no episódio anterior, em honestidade política, de fazer seu trabalho bem feito, não deixando a máquina estatal com déficit em suas contas monetárias, coisa no qual foi o exato motivo em que se teve o término do padrão ouro, a constante necessidade do Estado em gastar mais do que realmente tinha. Parece até ser engraçado se não fosse trágico, condenando assim toda a sua população, que sem escolha, acaba sendo obrigada a receber em troca do seu trabalho um dinheiro no qual é de alta manipulação governamental, onde quem irá pagar pelo erro do político será você, de uma forma indireta, que você nem percebe. Na diminuição do seu poder de compra, sim, meus caros amigos, quem paga literalmente pelo erro do seu governante é você. Antes você tinha uma opção de trocar seu dinheiro em ouro, que era um padrão único em grande parte do mundo. Assim, tendo seu trabalho de forma direta ligado com algo de real valor e maior segurança. Nesse momento você poderia ir até o banco e trocar seu dinheiro por ouro e ir embora de qualquer local do mundo sem ter medo que seu dinheiro, seu ouro perdesse o valor, sabendo que com eles em mãos poderia trocar sem medo nenhum em outro país e ainda assim teria valor. Hoje temos o exemplo da Venezuela, pessoas fugindo da inflação de mais de 2.000% ao ano, trocando seu trabalho por um dinheiro que de nada vale em outros países. Pessoas que são vítimas do seu próprio governo, que um dia jurou defendê-las. Vale a pena comentar aqui que o salário mínimo na Venezuela é de $2,50. Esse é o salário mínimo mensal na Venezuela hoje em dia. Hoje nos tornamos um povo escravo do próprio governo, tendo nesse novo sistema, como forma de valorização da moeda, a eficácia na condução fiscal do governo do país. Caso contrário, se o governo conduzir de forma errônea suas finanças, o pagamento é feito com a perda do poder de compra da população, tornando nossa qualidade de vida uma moeda de troca frente às escolhas incompetentes de nossos governantes, que somos obrigados a compactuar. Vale a pena lembrar que a grande maioria dos países atuais estão em déficit fiscal e toda a população mundial vem perdendo seu poder de compra e produção. Aqui vemos uma imagem que ilustra bem a situação econômica dos países. Essa imagem é de 2015, pois é a última atualização do sistema monetário mundial. Nessa época, vemos que os Estados Unidos devia 15 trilhões de dólares à sua dívida externa. Hoje esse valor já chega a 33 trilhões, como antes foi dito. As dívidas dos governos, ou como eles gostam de dizer, as dívidas dos países, são tão grandes que algumas chegam a ser acima de 100% do PIB nacional. Nesse ranking, o Brasil aparece em 33º lugar. E o que são essas dívidas, né? Essas dívidas são oriundas de salários de funcionários públicos exorbitantes, de empréstimo mal feito, de investimentos errôneos, de guerras desnecessárias, dentre vários outros motivos. E no final, quem sempre paga é a sua população, tendo em vista que todos somos obrigados a usar o dinheiro do nosso país, sendo esse dinheiro uma corrente no qual torna todos nós escravos do nosso próprio governo, tendo através desse dinheiro nosso poder de compra e qualidade de vida tirada de nós de forma covarde e injusta, de muitos problemas que o término do padrão ouro trouxe a todos nós. A facilidade para o Estado ser mais inadimplente e irresponsável com o dinheiro o qual arrecada, facilitando o interesse de poucos acima do trabalho de muitos. E é através da inflação desenfreada que eles conseguem fazer isso, tema no qual vamos abordar no nosso próximo vídeo. Por hoje é isso, agradecemos demais a quem ficou até aqui e é de extrema importância, sério, muito importante para a gente que você deixe o seu like do apoio. Espero com esse vídeo ter te agregado e ajudado a ser uma pessoa melhor. Busque ser uma pessoa melhor e lembre-se, melhorar nunca é demais, somente você saberá determinar o seu limite e isso é extremamente importante para o seu eu pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.